Pai do Senhor, amados irmãos, na noite deste domingo, dia 24 de maio, queremos trazer uma palavra para abençoar a vida dos nossos amados irmãos do Senhor Jesus, da Igreja de Caxias, da Igreja da Congregação Santa Marta. E hoje queremos ler aqui em Lucas, capítulo 10, do versículo 27, 5 a 37, texto bastante conhecido, que é a parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei, como leis? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de lado. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e de tudo que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Antes de trazer a palavra, quero só fazer uma menção para nós que somos de origem metodista. Hoje é comemorado o Dia do Coração Aquecido, uma experiência que mudou a vida de John Wesley, fundador do metodismo. Mas não vamos falar disso, vamos falar aqui da pregação do texto. Veja bem, meu amado irmão, o que aconteceu com Jesus aqui, que nós vamos comentar, aconteceu praticamente todo o ministério dele. Pessoas vindo, fazendo perguntas, com um duplo sentido, ou com um sentido de embaraçar a Cristo, mas o que nós vamos ver no decorrer é que Cristo usa exatamente esta situação para ensinar aquela pessoa que veio com má intenção uma lição para que ele aprendesse. Pastor, será que ele aprendeu? O texto não diz, ou a Bíblia não conta na sequência se a vida daquele homem foi modificada, mas o que sabemos é que Cristo fez desta maneira. Como assim, pastor? Veja o que diz o primeiro versículo. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Doutor da lei era alguém que entendia, estudava a lei e a defendia. Toda vez que houvesse alguma questão doutrinária, logicamente nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, especialmente da lei de Moisés. Uma questão até jurídica, porque a lei de Moisés naqueles dias era uma lei não somente religiosa, mas também uma lei civil. Quase como que um advogado. Mas veja o que diz no meio do texto. Tentando, provando. As pessoas ainda hoje fazem isso conosco, com o servo de Deus. Porque isso é aquilo, porque aquilo ali, procuram achar erro na Bíblia, procuram achar passagem discrepante na Bíblia, ou questionam o amor de Deus.
mas nós temos que estar preparados a dizer a todos que nos questionarem a razão da nossa fé, o porquê cremos, como cremos e falar do nosso Deus. Então, o que Jesus disse? Perguntou a ele: você não é doutor da lei? Eu estou parafraseando, né? Então, dizendo, o que a lei diz? Você quer saber como herdar a vida eterna? Lembra aquele jovem rico? Perguntou a mesma coisa para o Senhor Jesus. Ele guarda os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho. Até é importante lembrar que quando Jesus fala aqueles mandamentos para ele, não diz nada da lei cerimonial. Tu és circuncidado, tu guarda o sábado, tu oferece sacrifício tal hora, tal dia. Não, Jesus já perguntou, não matarás, não adulterarás, não terás falso testemunho. Ele falou, não, eu cumpro isso desde a minha mocidade, aquele jovem rico. Jesus falou assim, bom, tem mais um detalhe que você tem que fazer. Esse detalhe estava baseado no que Jesus ensinou aqui, que era o amor. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, ó, o amor aí, ó, o amor em prática, e depois vem e segue. Como ele era rico, ele não quis fazer isso e não quis seguir a Cristo. Aqui este doutor da lei pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? É interessante, meu amado irmão, que um outro paralelo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão e houve um terremoto, as portas abriu, o carcereiro ia se matar, e eles disseram, não se mate, todos estamos aqui. O carcereiro virou para eles e falou assim, olha só, senhores, que farei para herdar a vida eterna? E a resposta daqui de Paulo e Silas foram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo a tua casa, e aquele homem creu e foi batizado, ele e toda a sua casa. Quando a pessoa faz uma resposta, uma pergunta sincera, e recebe uma resposta vinda da parte de Deus, o Espírito Santo age e faz a obra. O Senhor perguntou para ele de volta, vem cá, o que você acha? O que está escrito na lei? Como lês? E a resposta dele foi a seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo. Estava entre os 10 mandamentos? Não, não estava entre os 10 mandamentos. Um texto está aqui em Deuteronômio, outro em Levítico, mas não estava entre os 10 mandamentos. E aí? Jesus disse, tu respondeu bem. O amor é o cerne da lei. Amar a Deus e amar também aos homens, ao nosso próximo. E Jesus disse para ele, qual a sua pergunta? Não era o que eu faço para dar a vida eterna? Então faz isso que você sabe, que você disse para mim, que é amar a Deus e amar ao próximo, e tu vai viver. Então aquele homem se sentiu como um doutor da lei, um advogado da lei. Ele ficou meio que sem saída, porque Jesus respondeu na própria lei, mostrou para ele com a sua própria palavra o que ele deveria fazer. Então ele faz uma outra pergunta para Cristo. Quem é o meu próximo? Talvez ainda hoje muitas pessoas estejam perguntando, quando a Bíblia fala, amar o teu próximo, talvez achem que o próximo é aquele que te abraça, talvez diga que o próximo é aquele que te ama, talvez diga que o próximo é aquele que faz alguma coisa a teu favor. Será que é isto? Vamos ver o que Jesus ensinou. Jesus contou para ele uma história. Aqui diz a parábola, talvez essa história possa ter sido até real, não uma parábola, uma história com fim, mas não vamos discutir se era parábola ou não, se era uma história verdadeira. Mas Jesus conta. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Era uma descida, mais ou menos 25 quilômetros, 900 metros de descida, com muitas curvas, e ali os salteadores aproveitavam para assaltar as pessoas. E aqui diz que os salteadores pegaram ele, despojaram, roubaram ele, espancaram e deixaram ele ali meio morto, caído no meio da estrada e foram embora. O inimigo de nossas almas ele veio para matar, para roubar e para destruir. É isso que ele quer fazer com o homem. Pega o homem e joga ele lá. Nessa situação como esse homem estava. Esse é o nosso próximo. Mas o que aconteceu a seguir? Ocasionalmente, ou seja, mais ou menos assim, por um acaso, descia no mesmo caminho um sacerdote e vendo passou de lá. Quem era o sacerdote? O sacerdote é aquele que
oferecia os sacrifícios pelo povo, aquele que fazia a intercessão entre o povo e Deus. Então ele deveria estar preocupado com as pessoas. Esta era a sua função. Sua função era estar preocupada com as pessoas. Mas ele, não sabemos o motivo por quê, talvez ele só tinha na sua vida uma religiosidade e não verdadeiramente um amor vindo de Deus, porque certamente esse sacerdote queria cumprir os mandamentos da lei, mas esqueceu do maior, que era amar, e passou de lado. E, de igual modo, talvez ocasionalmente, por um acaso, passou também um levita. Levita, no Antigo Testamento, eu carregava lá no deserto o tabernáculo, né? Dependendo dos descendentes de Levi, Coate, Merari, e agora fugiu um outro, eles levavam uma parte o tabernáculo, outro levava os utensílios e tal, no tabernáculo. Depois, lá no tempo de Davi, tomavam conta de outras situações, e parte do levita no tempo de Davi passavam a ser até os adoradores, aqueles que tocavam música, cantavam, louvavam a Deus naquele momento. O levita que deveria também guardar a lei, que deveria também estar preocupado com o seu próximo, passou de largo. Então, quem que surge? Um samaritano. Já explicamos aqui algumas vezes, Samaria era o capital do Reino do Norte. No tempo do rei Oséias, o rei da Síria tomou o Reino do Norte, levou eles cativos, e depois trouxe pessoas de outros países que adoravam outros deuses, e ali eles acabaram morando naquele lugar, e eles então cultuavam seus deuses e cultuavam também o Deus de Israel, era uma mistura. Quando chegou no Novo Testamento, quando Jesus se manifestou, e a Bíblia nos mostra no Novo Testamento, havia os judeus, e havia 5 partes na Palestina, né, no Canaã daquela época, que era a Judéia, Samaria, Galiléia, Decápolis e Turreia. Os samaritanos viviam no meio, entre a Galiléia, onde Jesus começou o seu ministério e fez grande parte dele, e a Judéia, onde estava o templo. E ali, houve até alguns episódios, Jesus teve que passar por Samaria, Jesus pregou para a mulher samaritana, outra hora os samaritanos não receberam. Era um povo que o judeu detestava. Veja que quando Jesus prega para a samaritana, ela pergunta: nossos pais estão agora neste monte, e lá em Jerusalém. Eu falei até numa dessas últimas pregações que eu preguei. Jesus falou: não, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Então o samaritano era alguém que não era bem visto pelo judeu, não era bem visto, era um povo inimigo, vamos dizer assim, de certa forma, mas ele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ele verdadeiramente olhou o problema daquela pessoa e tomou ela como seu próximo, como aquele que precisava da ajuda daquele momento. Ele diz que ele atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, colocou-los sobre a sua cavalgadura, levou uma estalagem e cuidou dele. Esse versículo aqui é profundo, 34. Fez muitas coisas, que era não só pegar a pessoa e... hoje a gente pode ajudar alguém, né? Se a gente sofreu alguma coisa, leva ali na UPA, e aí o pessoal da UPA cuida dele lá. Naquele tempo não tinha essas coisas, não tinha essa situação, então ele mesmo, as pessoas mesmo já tinham alguma coisa que procuravam amenizar a ferida da pessoa, os problemas da pessoa. Ele levou ali, ficou numa estalagem e ficou cuidando daquele homem. Ele agiu. O Evangelho nos fala de ação, o Evangelho nos fala de atitude, o Evangelho nos fala de verdadeiramente viver o Evangelho. Eu não posso ficar apenas nas palavras, mas eu tenho que agir. Se a pessoa precisa de uma ajuda, eu preciso ajudá-la. E daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ele não se preocupou de dizer: olha, depois tu cobra deste homem aí, que ele vai se recuperar, e aí ele poderá te pagar, e talvez até me pagar alguma coisa que eu gastei. Não, eu pago, eu resolvo.
porque ele estava verdadeiramente preocupado com aquela pessoa. Pastor, e como a gente leva isso para o lado espiritual? Primeira coisa, meu amado irmão, não podemos negar que precisamos ajudar, dentro das nossas condições, as pessoas que estão no nosso... Estamos vivendo um momento difícil aí, e vamos viver um momento mais difícil ainda depois da Covid, com problemas sociais, talvez inimagináveis nesse país. As igrejas têm condições de ajudar as pessoas, os cristãos têm condições de ajudar as pessoas, materialmente falando. Mas vamos levar também para o lado espiritual. Quem é o nosso próximo? É aquele que o diabo tem jogado na sarjeta, não na sarjeta física, mas na sarjeta espiritual. O nosso próximo é aquele que está se drogando agora, mas que precisa de Jesus. Nosso próximo é aquele que está se prostituindo, mas que ele precisa de Jesus. O nosso próximo é aquele que está vivendo uma vida errada, uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, mas ele precisa de Jesus. E nós precisamos ser verdadeiros cristãos. Pregar, eu disse no domingo passado, no culto em que falamos sobre missões, e hoje seria culto de missões na congregação, e de ensinar e de pregar. É pregar e depois ensinar às pessoas aquilo que o Senhor nos ensinou. É gastar tempo com essas pessoas que precisam, o nosso próximo. Pastor, vai dar o resultado final? Eu não sei, meu amado irmão. Jesus disse, muitos são chamados, a poucos escolhidos. Muitas pessoas não querem. Por mais que você ajude, elas não querem. Mas isso não impede você e não te coloca num lado que você não queira e não possa ajudá-las, espiritualmente falando. É orando, é pregando, é ensinando a Bíblia, é estando ao lado, é aconselhando, fazendo a parte que Deus colocou. Nesse momento, pastor, como é que eu posso fazer isso agora no afastamento social? Eu vou dizer mais uma vez, meu amado irmão, eu não gosto de ficar dizendo essas coisas porque as pessoas às vezes não gostam de ouvir. Não está na hora de você ir para a rede social, ficar discutindo política. Está na hora de você orar pelo Brasil. Eu não vou entrar na política, eu não quero entrar. Ore pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Não está na hora de você ir para a rede social fazer outras coisas. Está na hora de você ir para a rede social pregar a palavra. Está na hora de você ir para a rede social falar que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele é a solução da humanidade. Está na hora de ir na rede social para colocar louvores que abençoem a vida das pessoas. Palavra de esperança. Muitos já estão aí caídos, próximos nossos, às vezes até dentro da própria igreja, deprimidos por causa disso tudo que está acontecendo. As más notícias já estão aí sendo trazidas pela mídia, por todo mundo. Mas nós somos portadores de boas novas. É isso que a palavra nos diz. Evangelho é boas novas. É a palavra de Deus. É isso que temos que estar pregando, ensinando, aproveitando o nosso tempo para que nosso próximo... Quem é o nosso próximo hoje? Nossos 3.000 amigos da rede social? Então, sim, pode ser. Nossos 500 amigos, sei, cada um tem a sua quantidade de amigos lá. Nosso amigo do WhatsApp, nosso amigo que a gente pode pegar o telefone e ligar para ele e falar Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, quer te salvar a tua vida. É isso que temos que fazer nesse momento. Deus nos chama para isto. A igreja de Cristo precisa despertar para isto. É momento de levar esta palavra. Jesus pergunta para aquele homem, ainda faz a pergunta, né? Bom, eu te contei uma historinha. Você perguntou quem era o próximo. Qual desses 3 você parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia. Ele nem quis dizer samaritano, porque ele é doutor da lei e não gostava nem de citar o nome samaritano. Ele certamente preferiria na história que o sacerdote fosse quem tivesse ajudado, ou até o levita, mas o samaritano não. Mas como Jesus disse, olha, quem foi? É o que usou de misericórdia. E Jesus falou, então vai e faze da mesma maneira. E o meu próximo, pastor? Leia Lucas 10, 25 a 42. Medite nessa palavra e pense que é o teu próximo.
é aquele que precisa, é aquele que necessita, é aquele que está ferido, é aquele que está caído, aquele que está meio morto. Mas você tem a palavra de vitória, a palavra de transformação, a palavra que pode mudar vidas. Não a tua palavra, não a tua inteligência, a tua sabedoria, mas é a palavra de Deus. Você tem na tua vida o Espírito Santo. Peça a Ele para colocar a palavra na tua boca, para falar, para anunciar este Evangelho, para abençoar vidas, porque é isso que Cristo quer que façamos nos dias atuais. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Brevemente isso acontecerá. Mas eu não posso ficar aqui hoje e só falando, Jesus vem, tomara que Jesus venha rapidinho. Tomara que ele venha, glória a Deus. Mas somente para me livrar do Covid, me livrar do problema financeiro, não. Eu tenho que esperar a vinda dele, porque lá na glória eu vou apresentar a ele aquilo que eu fiz. Aquilo que como eu me dediquei a ele, o que eu fiz para ele. É tempo agora. É hora de atitude. Amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Eu vou orar. Pai amado, Pai querido, obrigado. Obrigado por esta palavra, pelo bom samaritano. Senhor Deus, por aquele homem que ajudou. Possamos ser assim. É hora de ajudar. Falar do teu amor. Anunciar diante deste mundo tão difícil que está, dessas palavras tão difíceis que estão sendo ditas, dessa perspectiva tão horrível que está neste mundo, que há uma esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. A esperança é Jesus Cristo. É Ele que pode mudar a vida do homem, Ele pode curar, salvar, libertar, transformar. Nos ajuda, Pai, a testemunhar e falar cada dia do Teu amor. Ajudar no nosso próximo que está caído materialmente e caído espiritualmente, para que ele possa se levantar, para que ele possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque essa é uma bênção na vida do homem, a sua transformação. Obrigado, Senhor, abençoa o teu povo, da graça, da força, abençoa aqueles que estão enfermos, vai curando as suas enfermidades, vai dando vitória, porque eu creio no teu poder, ó Pai. Fica conosco nesta noite, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu amado irmão e amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.